Deus. Queridos, dentro de pouco tempo, Jesus voltará. Você acredita nisso? Quem está esperando a volta de Jesus? Mas esperando consciente? Porque todo mundo sabe que ele vai voltar. Mas como que você está posicionado para esse grande acontecimento? Ele voltará. Eu creio que, como nós aprendemos hoje aqui na escola bíblica, irmãos, vai ser tão glorioso o cristão, após o tempo da tribulação. A Bíblia diz que nós vamos voltar, né, pastor? Jesus vai governar a terra junto com a igreja, irmãos. Só os três entenderam isso. Tem gente aqui que sai daqui de manhã falando que vai ser governador, querido. Outro vai ser presidente. Irmãos, Jesus vai governar a terra com a igreja, com os cristãos. São os crentes de hoje que serão os trabalhadores junto com Jesus como governo da terra. E tem um monte de crente perdendo a oportunidade de fazer aqui agora um bom papel para depois assumir grandes postos, né? Imagina, um bom soldado, irmãos, ele sempre vai ter uma posição de honra no quartel. Todo soldado que se destaca no quartel, ele começa a crescer. Ele passa de soldado para cabo, depois é sargento, aí vai todas aquelas hierarquias, né? Eu não entendo muito, eu não servi o quartel, nunca fui polícia. Mas você imagina, se você for um crente que agrada a Deus, um crente que luta para fazer as coisas corretas, porque todos nós erramos, né, pastor? Todo mundo tem suas falhas, mas quando Deus olha o coração, ele vê que a nossa intenção não é errar, a nossa intenção é acertar, mas como a gente é falho, a gente acaba errando. Mas Deus, ele não avalia como o homem avalia. O homem normalmente ele nos julga pelos nossos erros. Você faz 1 milhão de coisas boas, mas na hora que você comete um erro, você passa a ser visto por aquilo que você fez de errado. Mas Deus, ele trabalha diferente. Deus, ele sonda a intenção do coração, queridos. E aí tem muita gente aí se achando perdido. Se sinta perdido não, Deus sabe quem é você. Amém? Tem gente que se autocondena, irmãos. Tem gente que se julga, ele faz um auto-julgamento dizendo, não presto para nada, eu não sirvo para nada, eu não sei nem o que eu estou fazendo na terra. Não, você sabe o que você está fazendo na terra? Você foi feito para adorar a Deus. Amém? Esse é o propósito. Você foi feito para adorar a Deus. Então você tem valor, como foi cantado aqui. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Quem se sente importante para Deus aí? Glória a Deus. Não é assim, Arthur? Você se sente importante para Deus? Glória a Deus, e você é. Eu quero compartilhar uma breve palavra. Nós vamos ter a ceia e tenho certeza que os irmãos estão com o coração desejosos de receber algo da parte de Deus. Mas antes de falar no capítulo 6, versículos 35 e 36 e 37. Pode ficar sentadinho. Na versão NVI, eu vou estar lendo. Serei breve de verdade, tá, irmãos? Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Amém? Em outras versões diz, eu jamais lançarei fora, né? Mas eu gosto dessa versão, é mais fácil de ser entendido. Jesus, ele conversando aqui, dando ensinamento, como ele sempre fez e faz até hoje, ele diz, eu sou o pão da vida. E quem vem a mim, nunca mais terá fome. E aquele que crê em mim, também não terá sede. E aí eu fico olhando, querido,
o cenário nos dias que nós estamos vivendo, será que nós estamos sendo nutridos por esse pão que é Jesus? Será que de verdade nós temos ido até Jesus? Ele diz: quem vem a mim, nunca mais terá fome. É aquele que crê em mim, nunca mais terá sede. Jesus, quando ele encontra aquela mulher samaritana, ali perto do poço, ele diz para ela: se você beber da água que eu der, nunca mais você terá sede. Infelizmente, irmãos, os dias que nós vivemos, muitas pessoas até dizem que são cristãos, mas falta algo a mais para muitos de nós. Falta uma entrega maior, queridos, para muitos de nós. Porque quem tem uma vida totalmente entregue, querido, ainda que passe por batalhas, porque nós não estamos isentos de batalhas, mas se a minha vida é entregue completamente, se Deus é a minha prioridade central, eu vou passar pelas lutas, mas eu vou passar glorificando ao meu Deus. Se eu de verdade estou indo a Jesus, como ele diz lá em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele faz um convite para quem está cansado: vinde a mim. Você está cansado? Está cheio de problema? Às vezes nós pregamos isso em cultos ao ar livre, evangelístico, mas eu entendo que nós temos que pregar isso para a igreja nos dias de hoje, porque tem muita gente dentro da igreja mas cansado. Tem muita gente dentro da igreja que já não tem mais forças para lutar. Tem muita gente dentro da igreja com vontade de desistir. Eu fico preocupado quando eu converso com alguns crentes que falam: pastor, dá vontade de jogar tudo para o alto. E fazer o quê? Jogar para o alto e fazer o quê? Ir para onde? Se o próprio Jesus diz assim: sem mim, nada vocês vão poder fazer. Irmãos, o Evangelho não é fácil. Servir a Deus não é uma coisa assim, um mar de rosas. É a melhor escolha que alguém possa fazer na vida. Porém, não é da maneira que nós queremos servir. Porque é muito fácil eu dizer: eu sirvo a Deus, mas faço tudo o que eu quero. Eu sirvo a Deus, mas não quero compromisso com a igreja, não quero compromisso com ninguém, não tenho que dar satisfação da minha vida para ninguém, sou livre. Não é assim. Servir a Deus exige de nós, Lucas, renúncias. Exige de nós, muitas vezes, ter vontade de fazer alguma coisa, mas olhar para o cenário e dizer: eu não vou fazer, porque eu tenho um Deus que cuida de mim, Ele tem ciúmes de mim. Servir a Deus de verdade, ser um crente que quer agradar a Deus, é você olhar muitas vezes para pessoas ao seu redor fazendo um monte de besteira. Você, por que eu não posso? Porque você é crente e não pode mesmo. Ou melhor, não deve. Poder você pode, mas não deve. Eu posso o que eu quiser. O próprio Paulo diz: posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Posso todas as coisas, mas nem todas me são lícitas. Então nós podemos fazer o que nós quisermos, irmãos. Só que nós temos que saber que toda a atitude que nós tomarmos, tudo que nós fizermos, tudo que nós plantarmos, virá a colheita. A Bíblia diz que tudo quanto o homem semear, isto também ele ceifará. Como eu mencionei aqui, pouco antes de entrar na palavra, o que nós aprendemos na escola bíblica, irmãos, aqui na terra é um ensaio do que nós vamos viver após a morte. O cristão, ele precisa ter um entendimento de começar a viver o céu aqui, começar a viver a eternidade aqui, irmãos. Se esperar morrer para viver a eternidade, por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 19, ele diz assim: se eu esperar a Cristo somente aqui nessa terra, eu sou mais miserável que todos os homens. Porque o processo maior para a vida do crente é depois. O propósito maior para a vida da igreja, irmãos, é depois. Aqui
a Bíblia declara que tudo sucede ao justo e ao injusto. Aqui todos nós, irmãos, estamos no mesmo patamar. Do mesmo alimento que nós nos alimentamos, pessoas que não têm nada a ver com a igreja, com Deus, se alimentam também. Da mesma água que nós bebemos, pessoas que servem aos demônios bebem delas também. Crente fica doente? Fica. Crente morre de acidente? Morre. Crente morre de câncer? Morre. Crente cai, bate a cabeça e morre? Morre, irmãos. O fato de sermos crentes, nós não estamos blindados que nada nos aconteça. Mas a Bíblia diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí quando você vai lá no livro do Apocalipse, que fala sobre aos que vencer, querido, são tantas coisas que está preparado para aqueles que vencer. São tantas glórias que estão preparadas para aqueles que vencer. Por isso o meu conselho para você nessa noite, culto de Santa Ceia, onde nós vamos participar daqui a pouco do pão, tomar esse suco representando o sangue de Jesus, que nós começamos a entrar em arrependimento, queridos, porque é chegado o reino dos céus, e sem arrependimento não tem perdão, sem perdão não tem reino. Por isso que Jesus falou ao Nicodemos, dizendo: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Mas Senhor, como pode ser isso? Como um homem velho pode voltar a entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Nicodemos, você é mestre em Israel, mas não conhece nada, Nicodemos, do espiritual. Se você não nascer da água, Nicodemos, e do Espírito, você não vai ver o reino. E qual é o propósito, querido, das nossas vidas aqui? É estarmos preparados para viver, Lucas, aquilo que a Bíblia diz: que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente humana nenhuma conseguiu entender o que Deus tem reservado para aqueles que nele esperam. Eu imagino que nós vamos vivenciar, queridos, após a morte. Eu imagino os céus de glória que nos esperam. Eu imagino, Cleiton, o que Jesus tem preparado para aqueles que andarem em fidelidade com Ele aqui na terra, aqueles que renunciaram às suas paixões terrenas por amor a Cristo, aqueles que de verdade desejaram servir a Deus com um coração sincero. Essas pessoas receberão os seus galardões, queridos. Essas pessoas serão coroadas, pastor Marcelo. Por isso que nós pregamos o Evangelho e falamos, querido, que não tem Evangelho sem renúncia. Não tem cristianismo se não tiver renúncia. E se nós não pregarmos esse Evangelho como ele é, nós teremos que dar contas a Deus, porque nós somos negligentes. E muita gente, irmãos, muita gente está pegada nas coisas terrenas. Não que você não deva lutar pelas suas conquistas, deve sim, deve trabalhar, porque a Bíblia diz que o homem tem que comer do suor do seu rosto, tem que trabalhar, tem que estudar, porque hoje, sem estudo, ninguém consegue nada, irmãos. Hoje, sem estudo, você não consegue ser gari, se não tiver estudo. Então, eu dou um conselho: você que pode, deseja, estude. Ou você que não deseja, gera um desejo no seu coração, mas estude sem desejo mesmo. Se aprimore em alguma coisa na vida, sonhe em ser alguém na vida, sonhe em crescer na vida, mas nunca deixe Jesus em segundo plano. Trabalhe, você que de repente é meio assim, mais voltado para a preguiça. Salomão diz assim: vai ter com a formiga, o preguiçoso. Irmãos, tudo isso inclui o Evangelho. Porque tem pessoas que não querem trabalhar, né? Quer viver às custas dos outros. Ninguém é obrigado, tá, irmãos? Seu pai não é obrigado a cuidar de você, sua mãe não é obrigada, até uma certa idade sim, mas depois você tem que se virar. Oxe, eu com 13 anos de idade, eu levantava 3 horas da manhã, irmãos. Barro até o joelho, nem bota de borracha podia calçar, que não adiantava. Eu e mais um rapaz, nós tirávamos 250 litros de leite na munheca. Depois colocava na carroça, levava uma distância daqui,
depois do centro de Barueri. Eu tenho um lado do peito mais alto do que o outro, tentando pegar latão de leite de 50 litros, nós com 13 anos de idade. Só o latão de leite era 50 litros, mais o peso do latão, mas sempre fui independente. Cheguei em São Paulo com 14 para 15 anos de idade, não arrumava serviço em lugar nenhum, fui trabalhar de servente de pedreiro, irmãos. Construção civil, ia para o mato, dia de segunda-feira, voltava na sexta-feira à noite, desde. Peão de obra, não tenho vergonha de dizer não, irmãos. Quando começou o centro comercial ali de Barueri, no Alphaville, eu fui um dos primeiros a fazer concreto para construir alguns prédios que tem ali, irmãos. Aprendi a dirigir ali, carrinho de concreto. Aprendi a ser motorista ali no centro comercial, irmãos. Então nós temos que estudar, nós temos que trabalhar para nos sustentar, para abençoar outras pessoas, para abençoar a obra de Deus. Nós temos que crescer, nós temos que andar em fidelidade com Deus, mas não podemos esquecer que tudo aqui na terra é passageiro. Tudo que nós conquistarmos aqui vai ficar aqui, irmãos. Então meu conselho para você nessa noite é: comece a se nutrir daquilo que Jesus tem para você. Porque tem muita gente deixando ser alimentado por coisas negativas, muita gente deixando ser nutrido por informações desastrosas. Eu tenho ministrado esses últimos dias sobre informações deles. Todos os dias nós somos bombardeados por informações que querem nos fazer parar, pastor. Informações que querem nos desestimular a prosseguir nossa caminhada. São informações que o diabo lança na nossa mente, dizendo: ei, não adianta não, você não vai chegar a lugar nenhum. E tem pessoas que conseguem dar mais ouvido à voz do diabo do que à voz de Deus. Se Deus já falou para você que você é mais do que vencedor, você acredita nisso? Então quando o diabo falar para você que você não vai vencer, você pode declarar para ele, igual Jesus usou a palavra: está escrito, Satanás, que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você não vale nada. Está escrito, Satanás. A palavra de Deus diz que eu sou filho, e filho tem valor sim, o meu pai me ama. Você não vai chegar a lugar nenhum, Satanás. Está na Bíblia que eu vou sim, porque o meu Deus me guiará. A Bíblia diz que Ele abrirá os caminhos, Ele vai me conduzir, aleluia, por caminhos planos. Eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim nunca mais terá fome, e aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Se você está passando por um período de desânimo na sua vida, seja ela espiritual, seja ela familiar, seja ela conjugal, não sei o que você está vivendo, mas o conselho que eu te dou: corra para perto de Jesus, se aproxime de Jesus, conte para Ele os seus problemas, declara para Ele que você não tem forças. 2 Crônicas, capítulo 20. Já falei isso aqui muitas vezes, mas eu gosto desse texto. O rei Josafá recebe uma mensagem: ó rei, um grande exército, um povo numeroso está vindo contra ti, e já estão ali do outro lado do mar. E é muito, hein? E a Bíblia diz que Josafá, Lucas, ele temeu. Josafá sentiu medo, que é normal o ser humano sentir medo, irmãos. Mas o que Josafá foi fazer? Ele foi falar com Deus. Ele foi orar ao Deus dos céus, Alessandra. Ele foi dizer: Senhor, está vindo um grande povo, e nós não temos a menor possibilidade de lutar com esse povo. Nós não temos forças para guerrear contra eles, nem tampouco sabemos o que fazer. Olha a informação que ele recebeu: um grande exército. Mas aí ele lembrou que ele tinha um Deus. E Deus, quando ouve, recebe a oração de Josafá, Deus faz todo o mover ali, você já conhece. Reúne o povo da igreja quando nós estamos reunidos aqui, levanta um profeta e diz: olha, Josafá, e todo Judá e Jerusalém, nessa peleja vocês não terão que pelejar, porque essa peleja não é vossa, senão de Deus. E você conhece o final da história. Se não conhece, leia a Bíblia que você vai conhecer, tá? Mas a Bíblia diz que Deus armou emboscada, aquele próprio povo se autodestruíra,
Josafá, com todo o exército, foram saquear os despojos daquele povo. Passou 3 dias, irmãos, colhendo despojos, ouro, prata, tudo que aquele povo tinha. Colheu tanto que não conseguiram carregar deles, porque ele foi buscar em Deus. Ele confiou em Deus. Senhor, nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Nós estamos olhando para o Senhor e não para a nossa força. E aí eu vejo pessoas que têm tudo para vencer, mas não se posicionam como cristão. Pessoas que têm tudo para avançar, mas não estão com os olhos em Deus. Pessoas que têm tudo para crescer, mas não conseguem sair do lugar, porque está deixando o coração ser nutrido por informações que vai te levar para o abismo. Irmãos, tudo aquilo que você pensar, tudo aquilo que você ouvir, tudo aquilo que você ver, que não traz edificação para a sua vida, não se apegue nisso, pelo amor de Deus. Se alguém lhe lançar uma palavra, sabe, que vai destruir você, eu sempre falo isso, o que nos machuca, irmãos, não é o que as pessoas falam ou fazem para nós, é a maneira que nós recebemos essa informação. É a maneira que você recebe, é isso que vai causar as feridas no seu coração, na sua alma. Mas se tudo que você vê possibilidade de crescer, de avançar, alguém falou que você não presta, faz uma análise, veja o que você está fazendo. Se você perceber que a falha está em você, não critique quem falou de você, agradeça a Deus pela vida dele, talvez foi um alerta. Às vezes Deus usou a pessoa para te dar um chacoalhão, para você acordar. Tem uma pessoa que congrega conosco aqui, ela até comentou esses dias: pastor, eu passei muitos anos na igreja, mas no dia que o Senhor me confrontou, eu tenho vontade de desistir, de desviar. Mas eu cheguei em casa e fui pensar, falei, não, o meu pastor caminhou bem. Eu falei, eu passei a ser crente de verdade depois daquele dia. Porque às vezes Deus usa pessoas, pastor Marcelo, para nos confrontar, irmãos. E se a gente não estiver com Cristo, porque a Bíblia diz que toda repreensão, ela não é bem vista no começo. Toda correção, irmãos, ninguém quer correção. Quem quer apanhar? Ninguém. Mas quando você apanha, depois você vai pensar, eu apanhei por isso. Quem já apanhou nos pais aqui? Aleluia. Antigamente era bom, né, irmão? Os pais podiam bater nos filhos. Hoje criaram uma lei aí que não pode nem dar palmada. Eu sei que lei doida é essa, né? Você ficou com raiva do seu pai, da sua mãe, porque você apanhou? Na hora fica, né? Na hora fica. Vou embora dessa casa, vou juntar minhas coisas, vou morar sozinho. Pô, para, pensa, porque dá trabalho morar sozinho, irmãos. Estou conseguindo lavar nem minhas cuecas em casa, vou morar sozinho. Quem vai fazer isso para mim? Aí volta, fica bonitinho em casa, né? Eu posso dizer, irmãos, que graças a Deus, eu nunca apanhei. A única vez, Alessandro, que meu pai levantou um cipó para me bater e deu um grito comigo, eu tive que correr para casa e trocar o calção, tá, irmãos? A única vez, meu pai não gritava, meu pai não conversava baixo, e eu pisei na bola uma vez com ele pegou o cipó e deu um grito no pé da minha orelha. Eu olhei para aquela cena, quando eu olhei para baixo, um negócio quente correndo nas pernas, você sabe nem o que era. Mas foi uma correção boa, irmãos. Meus irmãos mais velhos, eles apanhavam a pastora Adriana amarrados. Eles brigavam, meu pai amarrava os 2 irmãos, barriga com barriga, dava uma surra, mandava cortar aquelas varas que não quebrava fácil. Depois de uma surra boa, Bruno, ele mandava minha mãe dar banho de água de sal. Mas criou homens dentro de casa. Ninguém partiu para o lado errado. Ninguém. Então os pais antigamente eram mais brutos, não precisa espancar também, né? Mas não matou nenhum, irmãos. Não matou nenhum. Ninguém virou bandido, ninguém ficou vagabundo. Ninguém ficou com raiva dele depois. Todo mundo amava meu pai. Meus irmãos amavam meu pai, mesmo sabendo que ele era bravo. Então às vezes tem correções, irmãos, tem chicotadas que nós levamos, mas é para o nosso bem, Senhor. Porque se a gente não tiver um governo sobre a nossa vida, a gente se perde. Se nós não tivermos quem se preocupa conosco para nos chamar a atenção, irmãos,
a gente se perde. Deus nunca deixou o seu povo, irmão, sem uma liderança. Deus nunca deixou. Todo tempo Deus levantou líderes para conduzir o povo. E às vezes, com castigos, punições severas, porque Deus quer o bem. Eu volto a perguntar para você: o que está nutrindo seu coração? Quais as informações que você tem se alimentado delas? Quais as vozes que você tem ouvido e tem feito efeito na sua vida? A de Deus? A do inimigo? Ou a sua própria voz? Ah, pastor, eu vou pelo meu coração. Se o meu coração sentir, eu faço. O que a Bíblia diz? Enganoso é coração, irmãos. Tem coisa que não dá para você ir no seu coração, não. Se eu sentir, eu faço. Se eu não sentir, eu não faço. Não, querido. Tem sentimentos que você tem que deixar de lado e usar a razão. Não deixe o seu coração ser nutrido com informações que vão destruir você. Não deixe a sua mente ser nutrida por informações que enfraqueçam você. Se alimente do pão. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Se alimente daquilo que Jesus tem para você. Viva naquilo que Jesus tem para você viver. Porque tudo ao redor não é caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz: eu sou um caminho, eu sou o caminho. Então eu preciso ser nutrido daquilo que Jesus tem para mim. Ele disse: mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Por si só, você não consegue ter fé. Por si só, você não consegue se entregar. Por si só, você não pode ser crente. Você não consegue. Mas você que está servindo a Jesus, às vezes mesmo fraquinho, mesmo achando que está capengando, sabe por que você ainda está na presença de Jesus? Porque foi Deus que te deu a Ele. Amém? Você ainda está firme, ainda está de pé, porque Deus tem um propósito com a sua vida. Agora o que você precisa fazer? Se esforçar para se levantar, se esforçar para caminhar na presença de Jesus, se esforçar para não deixar que o inimigo roube as suas forças. Porque a palavra de Deus diz lá em João 10:10, irmãos, que o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida completa. E nós temos que falar desse Jesus. Nós temos que anunciar esse Jesus. Nós temos que fazer igual o Dr. Lucas fez. Ele escreveu uma carta relatando todos os feitos de Jesus para mandar para o Teófilo. Aí não estava bom, ele escreveu Atos também. Continuou a carta dele para falar agora dos feitos que os apóstolos de Jesus fizeram. Ele nutriu o Teófilo de informações precisas a respeito de quem é Jesus. Irmãos, e quem conhece Jesus se apaixona por Ele. Quem de verdade conhece Jesus não quer mais sair da presença dEle. Muita gente que sai da igreja, sai da presença de Jesus, é porque nunca o conheceu de verdade. Porque quem de verdade conhece a Jesus, meu irmão, faça sol, faça chuva, você quer estar com Jesus. Até porque não tem outro melhor. Nós cantamos aqui, né? Nada é melhor. Nada é melhor do que o nosso Deus. Convido você a ficar de pé. Aleluia. O que tem sido o seu alimento? Vou insistir nisso nessa noite. De quem você tem sido nutrido? Quando aprendemos com Deus, que nos alimenta, faz a gente crescer, ou para o lado errado, ou para o lado certo. Se você se alimenta de informações ruins, se você deixa isso fazer efeito na sua vida, você vai viver de informações ruins. Mas se você se alimenta, como está lá em Filipenses,
capítulo 4, versículo 8, diz: tudo que for bom, tudo que for honesto, tudo que for verdadeiro, tudo que for de boa fama, tudo aquilo que edifica. Aí a Bíblia diz: nisso pensais. O que é que Paulo estava instruindo ali? Não alimente a sua mente com coisas que não vai te edificar. A informação não é boa, não se alimente dela. E quando eu falo informação, irmãos, são vários tipos de informações. Tem aquela que as pessoas trazem até nós, e tem aquelas que o inimigo lança, Reginaldo, na nossa mente. Ele lança os dardos inflamados dentro da nossa mente. Todas elas são informações ruins. Porque nada do que vem do inimigo, irmãos, presta. Então o meu conselho para você é: tudo que você ouvir, já falei, mas vou repetir, tudo que você vê, tudo que acontecer ao seu redor, e você perceber que isso faz mal para você, não se alimente disso. Pessoas tóxicas, não fique perto delas. Porque tem pessoas que elas nos levam para trás, irmãos. Tem pessoas que são mensageiras do diabo, são usadas pelo diabo para nos afrontar, para nos entristecer, para nos fazer desistir. E nós temos que ter discernimento, porque Paulo, escrevendo aos irmãos de Éfeso, ele disse, lá no capítulo 6, versículo 10 em diante, versículo 12, ele diz: porque a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra carne nem sangue, mas é contra os principados. E quantas vezes, Alessandra, a gente guerreia? É marido guerreando com a esposa, é irmão guerreando com o irmão dentro de casa, é empregado guerreando com o patrão no serviço, é patrão guerreando com o empregado, é irmãos dentro da igreja guerreando uns com os outros, sem entender que tudo é artimanha de Satanás. Tudo que o diabo quer é que você se enfraqueça, é que você desista de ser um cristão. Tudo que o diabo quer é destruir seu lar, sua família, seus sonhos. Tudo que o diabo quer é que você não acredite em ninguém. Tem gente por aí que não acredita mais na igreja, não acredita em crente. Se falar que é pastor, segura até a carteira, né? Você é roubado. Por quê? Por causa de informações demoníacas. É interessante que as redes sociais, irmãos, quem curte redes sociais sabe disso, que está levantando de demônios, usando as redes sociais para atacar a igreja, irmãos, para falar mal de pastores, para falar mal dos crentes. E se a gente não tiver cuidado, nós vamos nos alimentando disso. Mas não é que é verdade? Então, lá dentro da sua casa, quando surgirem conflitos, não guerreia entre vocês, não. Vai orar, você é crente. Deu vontade de brigar em casa, não brigue, não. Ore, ore, converse, dialogue. Lá no seu trabalho, de repente surge uma situação, vai para o banheiro, vai orar. Se você não puder orar na frente das pessoas, pede para ir no banheiro. Põe a mão na barriga, você fala: não, não é mentira, põe a mão na barriga, sabe? A gente que vai fazer suas necessidades, vai lá, põe o joelho no chão. Irmão, isso é sério. Põe o joelho no chão e vai falar com Deus. Dentro da igreja, se você se sentir ofendido por uma situação ou outra, seja o que for, querido, mas isso vai te fazer mal, não murmure não, ore a Deus. Ore. Tem gente que sai da igreja brava porque não gostou da liturgia do culto. Sai da igreja brava porque não gostou do hino que foi cantado. Não gostou do que o pastor pregou. Não gostou da atitude do irmão que está do lado. E tudo isso vai fazendo o quê? Vai te distanciando de Deus. E nós temos que ser sensíveis, irmãos, entender, pastor, o que está acontecendo. Entender o que está acontecendo. Tudo que te fizer mal, deixe de lado. Deixe de lado. Tudo que você perceber que vai te irritar, que vai causar mal a você, não se alimente disso não, por favor. Se alimente do pão da vida que é Jesus.
Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim nunca mais terá sede. É tempo da igreja se desenvolver, crescer, fluir, Edna. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, que você entrasse em arrependimento nesse momento. Talvez você tenha usado palavras que têm ferido pessoas. Talvez você recebeu alguma informação e você falou mal de alguém por causa da informação que você recebeu. Isso fez você pecar também. O inimigo, ele não quer a harmonia da igreja, irmãos. Ele não quer paz dentro da igreja, ele quer confusão. Satanás, ele não quer que você viva em paz. Ele quer que você viva guerreando contra os seus irmãos, contra você mesmo. Mas em nome de Jesus, nós estamos ministrando aqui às terças-feiras sobre cura e libertação. E essa libertação, queridos, às vezes tem pessoas que eu não preciso de libertação, eu estou bem, eu sou crente há tantos anos. Mas talvez você ainda tenha alguns pensamentos, sentimentos e atitudes que não condizem com o cristianismo. Quantas vezes crentes emprestam a boca para o diabo, fala mal da vida dos outros, fere as pessoas. Isso acontece com todo mundo, tá, irmãos? Da mesma maneira que nós nos sentimos feridos, Átila, nós também ferimos as pessoas. Na mesma proporção que nós nos sentimos machucados, nós também machucamos as pessoas. Por isso que o arrependimento é necessário para toda a igreja. Eu sei que é difícil você reconhecer seus erros. Eu sei que é difícil você reconhecer, mas entenda que a melhor coisa que você possa fazer é isso. Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo pela pessoa que eu tenho sido. Eu me arrependo pelo pai que eu tenho sido, pelo marido, pelo filho, pelo irmão. Eu me arrependo pelo crente que eu tenho sido. Eu me arrependo pelas atitudes que eu tenho tomado, pelas palavras que eu tenho falado e tenho entristecido o teu coração. Ore a Deus em arrependimento, pode falar com Ele. É tempo de cura, é tempo da restauração da igreja, irmãos. É tempo da restauração das famílias, Giovana. É tempo de restauração. Deus quer restaurar as bases, a família. Quantas famílias que vivem em pé de guerra, irmãos? Quantas famílias que não têm diálogo dentro de casa, que não conversam uns com os outros, não têm harmonia. Isso é abominável aos olhos de Deus, porque a família é a base da sociedade. Quantos prejuízos nós estamos tendo, irmãos, pelas nossas atitudes erradas. A gente pensa que está indo tudo bem, mas daqui a pouco começa a tropeçar. Meu corpo arrepia da cabeça aos pés, a minha carne treme, porque eu sei que Deus está tratando pessoas aqui. Aleluia. Nós podemos escolher continuar do mesmo jeito, ou podemos escolher mudar também as nossas atitudes e ter uma vida plena em Cristo Jesus. Não importa o que você fez, basta você se arrepender e dizer: Deus, eu sei que eu estou falhando. Talvez você nem lembre do que você fez, que existe um ditado muito antigo, tá, filho? Que quem bate esquece, mas quem apanha sempre lembra. Às vezes nós machucamos as pessoas e esquecemos que machucamos, mas a pessoa machucada, toda vez que ela olha para nós, se não perdoou, ainda dói. Quando perdoa, não dói mais. Lembra, mas não sente dor. Lembra, mas não faz mal. Mas enquanto você olhar para alguém que te feriu, isso te trazer ânsia, é porque você ainda não perdoou de verdade. Se isso ainda traz tristeza no seu coração, por palavras que você ouviu, atitudes que as pessoas tiveram com você, e isso ainda te machuca, é porque você precisa liberar perdão. O perdão não faz esquecer.
mas não deixa mais doer. Perdão não causa amnésia, mas causa cura. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, Pai. Nós pedimos perdão, Deus, pelos nossos pecados. Eu peço perdão, meu Deus, pelos meus pecados, Pai. Pecados que cometo, Deus, às vezes voluntariamente e involuntariamente, Senhor. Por palavras, por ações, por falta de ações, falta de atitude muitas vezes. Pecados que eu cometo, Senhor, na carne, pela minha humanidade que tenho, Senhor, às vezes cometo atitudes, Pai, que não deveria. Eu peço perdão, meu Deus, pelos pecados da igreja, Senhor, nessa noite. Eu intercedo, meu Deus, pela tua igreja, Senhor, em arrependimento por eles, Pai. Porque a tua palavra nos diz, meu Deus, que Jó, seus filhos faziam as coisas erradas, mas Jó se arrependia pelos filhos, ele orava pelos filhos, pedindo perdão pelos filhos. Eu oro pela igreja, meu Deus, para que haja perdão, Senhor. Para que haja perdão, Senhor. Eu oro, meu Deus, para que haja perdão para a igreja, Pai. Ah, meu Deus, quantas vezes, quantas pessoas nós matamos, ó Deus, com as nossas palavras. Quantas pessoas que cruzaram o nosso caminho e foram feridas por nós, Pai. Quantas vezes nós não agimos como agiu o bom samaritano, Senhor. Quantas vezes nós vimos pessoas morrendo e nós, ao invés, meu Deus, de acolher, de abraçar, nós acabamos jogando para fora, Senhor, pelas nossas atitudes. Quantas vezes nós somos desobedientes, ó Deus, à tua palavra, à nossa liderança. Quantas vezes, meus filhos que desobedecem os pais, filhos que não honram seus pais. E a tua palavra nos diz, meu Deus, que o primeiro mandamento com promessa é que os filhos devem honrar os pais, para que prolongue os dias sobre a terra. Quantos pais, meu Deus, que irritam seus filhos pelas suas atitudes. Quantos pais, meu Deus, que amaldiçoam os seus filhos com palavras, ó Deus, de destruição. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu entro em arrependimento pela igreja nessa noite, Pai. Eu peço perdão, Senhor, pela tua igreja, para que haja cura, Senhor. Restauração das famílias, ó Deus. Restauração das bases familiares, Pai. É culto da família, Senhor. Quantas famílias, meu Deus, estão, Senhor, sendo destruídas, Pai. Conflito dentro dos lares. Pessoas que convivem no mesmo ambiente e não se falam, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que essa noite seja uma noite de cura, Senhor. Seja uma noite de libertação, Pai. Seja uma noite de transformação de vidas, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, onde tiver, meu Deus, qualquer tipo de ressentimento, eu te peço, meu Deus, que o Senhor visite esse coração agora e arranque todo o ressentimento, Pai. Arranque, meu Deus, tudo aquilo que tem atrapalhado, Senhor. Pessoas que têm se esfriado na fé, meu Deus, e não entendem, Pai, que precisam de arrependimento e voltar ao primeiro amor, Pai. Pessoas, meu Deus, que já não agem mais como agia, meu Deus, no primeiro amor. E o Senhor disse, meu Deus, através, Senhor, do apóstolo João, meu Deus, lá no Apocalipse: lembra de onde você caiu, arrependa-te e volte a praticar as primeiras obras. Arrependa-te e volte ao primeiro amor. Pai, em nome de Jesus, eu ministro sobre a tua igreja, meu Deus, nessa noite a cura, Senhor, a restituição, Deus, a restauração, Senhor. Jovens restaurados, famílias restauradas, homens e mulheres restaurados, ministérios restaurados, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Deus. O amor a Jesus restaurado, Pai. Porque quantos, meu Deus, que perderam o amor ao Senhor Jesus, Pai. Mas eu te peço nessa noite, meu Deus, que a cura, meu Deus, seja real neste lugar, Pai.
Que o perdão seja completo nesse lugar, Senhor. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senta só um pouquinho. Já vou pedir para você levantar de novo, mas eu preciso só comentar isso, irmãos. Eu sempre fiz visitas em hospitais. Tinha uma irmã da igreja onde eu congregava, que em casa, irmão Valdo, se eu estiver no hospital, não vai me visitar, não. Porque normalmente eu ia, um dia depois, 2 dias depois, a pessoa morria. Só que eu entendi por que as pessoas morriam. Porque a oração que eu sempre faço, por pessoas que estavam no último estágio, irmãos, que o médico já desenganou, eu faço oração de arrependimento. E algumas vezes, eu debrucei sobre pessoas no leito do hospital. Chorei com ele, pedindo perdão, pastor. Às vezes a pessoa nem conseguia falar. Enquanto eu orava por essas pessoas, eu via as lágrimas rolando no rosto da pessoa. O semblante mudava. E no dia seguinte ela partia com o Senhor. Vivi uma experiência, já contei isso aqui um tempo atrás, bem rapidinho. Eu fui visitar uma mulher no Hospital do Câncer, lá em Florianópolis. E quando eu cheguei aqui no hospital, ela estava amarrada naquela cama. O estado dela era de desespero, ela era desviada da igreja. Os médicos amarraram porque se deixasse ela solta, ela arrancava todos aqueles fios. Você trabalha no hospital, você sabe que às vezes precisa fazer isso. E quando eu entrei naquele hospital, o esposo dela, bastante agitado, e Deus falava comigo, ora primeiro por ele. Eu fui e orei por ele. Ela estava na UTI. Aí fui orar por ela. E conforme eu fui orando por ela, pastor, eu chamei ela pelo nome, mas ela não esboçava palavras, ela não conseguia falar nada. Eu fui no ouvido dela e falei assim, peguei na mão dela e falei, se você me ouve, aperta a minha mão. Ela deu um leve aperto na minha mão, senti que ela estava me ouvindo. Eu falei, você vai fazer uma oração junto comigo. E essa oração é de reconciliação e arrependimento. Só que ela não falava, irmãos. Mas eu fui falando as palavras e pedi para que ela repetisse em espírito aquela oração. E conforme eu fui orando por ela, as lágrimas foram rolando no rosto daquela mulher. Ela foi acalmando, pastor Adriano, aquele agito que ela estava vivendo. Quando eu terminei aquela oração de arrependimento, irmãos, com ela, com a mão na cabeça dela e falando no ouvido dela, ela abriu os olhos, olhou para mim com aquele olhar bonito e fez assim. Ela morreu com as minhas mãos ainda na cabeça dela. E aquilo ali me trouxe um conforto da parte de Deus, porque eu vi o quanto Deus ama a alma. Ela estava sofrendo naquele hospital, mas Deus não deixava ela morrer, porque ela precisava de arrependimento. Porque a morte sem arrependimento, a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Por isso a necessidade, irmãos, a gente se arrepender todos os dias, perdoar as pessoas todos os dias, pedir perdão sempre que for possível. E o esposo dela olhou para mim e disse, pastor, ela dormiu? Eu falei, sim, mas ela só vai acordar agora no arrebatamento. Aí ele chamou a enfermeira veio, mediu a pulsação dela, chamou o técnico, o médico, melhor dizendo, o médico veio, olhou, colocou o aparelho, isso pode avisar a família que ela morreu. O esposo dela ficou consolado porque ele viu o trabalhar de Deus. Então existem situações, irmãos, que nós temos que ser sensíveis ao nosso Deus. Aleluia! E esse arrependimento, várias vezes, já ministrei, como já disse, que Deus recolher pessoas, recolher salva. Muitas vezes, orei também, com o mesmo tipo de arrependimento, e Deus levantou pessoas. Porque tem doenças, irmãos, que são espirituais. E se não entrar o arrependimento, o perdão de Deus, o médico não consegue curar. Então, todas as vezes que eu oro por alguém enfermo, eu peço o perdão de Deus por aquela pessoa. E nós temos autoridade para isso, tá? A Bíblia diz que tudo que a gente ligar aqui na terra, pastor, é ligado no céu. Que Deus nos guarde,
Que nós sejamos crentes melhores, queridos, pessoas melhores, filhos melhores, pais melhores, irmãos melhores de convivência dentro dos lares. Irmãos em Cristo, vivam melhor uns com os outros, porque nós somos uma única família. Única família. Somos todos filhos de Deus. E se somos todos filhos, isso, que um tem de melhor do que o outro? Amém? Vocês recebem essa palavra? De verdade? Aplauda Jesus.